Deus abençoe a todos. Eu sou a pastora Elza Amorim Carvalho. Eu quero mais uma vez trazer algumas visões que o Senhor me entregou na madrugada deste dia 14 de dezembro de 2020. Eu vi 3 explosões. Eram explosões diferentes e parecia ser em lugares diferentes. Uma, fogo, a fumaça era avermelhada, laranja forte, uma cor assim. E ela subia assim do chão como se estivesse embolando em si, uma camada terrível, algo terrível. E a outra era fumaça clara, subia como uma coluna e alcançava as nuvens. E uma outra já era a fumaça cinzenta, assim, com fogo, parecia a explosão de vulcão, similar a isso. E eram essas 3 explosões, mas eram muito altas e muito intensas, forte, algo assustador. Depois eu vi, a minha mente voltou, depois minha mente foi arrebatada de novo e eu vi um lugar, uma cidade, eu via prédios e um prédio me chamou a atenção. Não sei se ela era os vidros meio escuro ou se um lado da parede do prédio era meio um tom meio escuro, azul bem encorpado, desse tipo assim, deveria ser um prédio comercial, algo assim. E subia ali tanta fumaça, mas era fumaça clara, subia e ultrapassava, ia muito alto, e eu ficava olhando assim, era muita fumaça. Eu não sei se isso é um incêndio, o que será, eu não sei, mas quando vocês verem esse prédio com essas fumaças na mídia, já sabem o que foi. E depois eu ouvia muitas vozes, era da política, algo tenso, minha cabeça pesava muito, mas eu só entendi essas palavras. Era um homem dizendo para o outro, e não discernia a voz de quem era, mas ele disse assim: você tem que tomar essa providência antes, e deu aquela pausa assim, que o Congresso feche. É algo que alguém tem que tomar uma providência antes que o Congresso entre em recesso, né? Fecha, eu penso que seja isso. E depois eu vi algo que achei muito interessante. Eu não sei se era palmeiras ou era coqueiro. Era uma fila, como se fosse de decoração, plantado já para ficar como decoração. E eu não sei se ali do lado era uma orla, eu não vi as coisas, mas do lado da frente dessas palmeiras, eu não conseguia ver os céus, não conseguia ver nada. Era uma ventania tão forte, era uma avalanche, que parecia querer arrancar as folhas desse coqueiro. E parecia que estava cobrindo tudo de água. Eu só via tudo assim, cinzento para gelo, e as folhas da palmeira. O que me chamou a atenção muito, aquela fila de coqueiros, e o vento balançava muito, parecia que queria arrancá-la pela raiz, tirar as talas do coqueiro, e muito vento, e tempestade fortíssima. E eu não sei se aquilo é uma avalanche, o que é, mas quando vocês verem na mídia, com certeza não vai demorar tanto. Esses coqueiros com esses ventos desse jeito, tantas águas por cima querendo cobrir e vento ao mesmo tempo, o céu cinzento, já sabe que foi essa visão. Depois eu vi algo, minha mente voltou e minha mente foi levada de novo, foi arrebatada. E eu via as águas do mar, e foi do mar claramente. E elas estavam tão revoltas, tão agitadas, fazia altas ondas e se batiam. E
havia muitas espuma. Ela se batia no ar e havia muitas espuma. Algo, um fenômeno, que eu só posso dizer isso. Eu só via as ondas mesmo subindo, batia uma na outra e um mar revolto, tudo furioso. Dava até na visão para eu perceber o barulho daquelas águas. Então, eu não sei se é um tipo de fenômeno aí. Que fenômeno é esse? Eu não sei também, que pode ser uma quebra de placa tectônica, mas certamente isso vai passar na mídia e todos nós saberemos. Depois eu vi uma outra cidade, não é a mesma, ou não são as mesmas explosões que eu já falei, eram outras essa daqui, porque eu vi a cidade, vi prédios, via muitas construções, e eu vi 3 explosões, mas dentro dessa cidade, sabe, uma estourou após a outra, como se fosse efeito dominó. E era algo grande também, uma explosão grande. Eu vi as fumaça subindo como coluna, e as fumaças eram cinzas, meio cinzenta, meio clara, era desse tipo. Mas subia assim, de forma assustadora, e não parecia tão distante, também não era tão perto, não dava para discernir, porque tudo é muito rápido que eu vejo, mas era na mesma cidade, essas 3 explosões. Então, quando você ouvir a mídia mostrar e falar sobre essas explosões, você logo vai lembrar, Deus vai fazer você lembrar, certamente. Depois eu ouvia muita conversa, muita agonia, murmúrio sobre as eleições nos Estados Unidos. E eu via sobre também as medidas de proteção da pandemia. Eu via falar álcool em gel, via falar vacina, via falar uma porção de coisa, mas tudo tumultuado. E eu vi a imagem, eu vi o Donald Trump, ele passar e fazer ele falou algo, mas eu não entendi o que ele falou. Aquele gesto que ele tem com a boca de fazer meio um bico, alguma coisa assim. E quando ele fez assim que falou, a minha mente voltou. Então algo vai acontecer com ele que vai repercutir. Algo vai repercutir nos Estados Unidos e todos nós saberemos. Depois eu via algo tenso, muitas falas, mas eu só entendi Serra da Mantiqueira. Olha, e essa já é a 3ª visão que eu tenho com a Serra da Mantiqueira. Algo vai acontecer lá. Vamos aguardar. Quando acontecer, saberemos que foi Deus que mostrou. Depois eu vi uma montanha verde, tinha muito verde por ali. E lá embaixo, parecia que eu estava num lugar alto, eu estava num lugar alto. E lá embaixo eu via um rio. Mas o rio, para mim, não sei se era de noite, uma coisa assim, o raiar do dia, a água parecia muito suja, barrenta. E descia naquela vasta montanha e vale ali embaixo, descia aquele rio, eu podia ver um reflexozinho de luz por dentro, mas a água parecia muito pesada. E lá na frente eu vi algo, eu não sei se era outra montanha, porque eu não consegui observar, foi tudo muito rápido. O que chamou mais minha atenção foi a primeira montanha e esse rio que descia muito extenso. Eu não sei se lá na frente havia uma explosão de fumaças escuras. Eu vi fumaça, ou era uma outra montanha, um monte menor. Era algo, mas eu sei que era meio escuro. Eu não consegui discernir porque é um flash. Passou assim, eu peguei logo e eu tenho que anotar para não esquecer. Mas saberemos. Eu também vi uma torre muito alta, parecia a Torre de Paris. E algo aconteceu ali, só que a minha mente voltou e não consegui entender o que aconteceu. Mas algo aconteceu ali. Eu vi ainda outras visões, mas eu não consegui anotar. E também eu anotei e não consegui entender hoje durante o dia. Então, o que eu não consegui entender, lembrar, eu não passo. Mas ontem, pela manhã, no dia 13
do 12 de 2020, eu tive uma outra visão que eu não passei na visão de ontem, mas eu vi um avião, não sei se era à noite, mas ele estava voando muito baixo e na frente dele havia vários prédios. Eu via os prédios assim. E esse avião, ele estava com as luzes todas acesas. Um clarão. Na minha mente, quando eu estava vendo aquela rápida cena, eu pensei assim, meu Deus, que perigo, aquele avião voando baixo assim. Só que algo aconteceu, minha mente voltou e eu não sei o que foi. Mas algo vai acontecer com esse avião, não sei se é pane, não sei se é ataque, não sei o que é. Mas algo vai acontecer e nós saberemos. Amados, é o interessante que eu tenho passado as visões. Eu sei que 99,99% das pessoas não acreditam. Ainda tem aqueles que ainda dizem assim, Deus não fala assim, Deus não mostra essas coisas não. Como é que você sabe que Deus não mostra essas coisas? Você não pode esperar para conferir. Você não pode ver o que está acontecendo para depois falar alguma coisa. Como é que você sabe que Deus não fala assim? Você de fato conhece Deus para falar isso? Deus usa como Ele quer e faz como Ele quer, meu irmão, minha irmã. Eu tenho pago um preço ordinário. Se fosse a minha vontade, vou dizer para vocês aqui, eu já tinha parado há muito tempo, porque eu sou muito bombardeada e recebo muitas setas por passar as visões e as pessoas não crerem. Você nem imagina, você sabe quando Paulo viu a luz lá no caminho de Damasco, o que foi que Jesus falou com ele? Duro é para você recalcitrar contra estes aguilhões. É exatamente o que acontece comigo. Você acha mesmo que eu não já pensei em fazer igual a Jonas, não? Comprar uma passagem, desaparecer e sumir, mas sumir para onde? Se Deus está em todo lugar. E se o que Ele quer que faça, tem que fazer. Para mim é muito difícil estar batendo na mesma tecla, como eu já falei, tentando ajudar as pessoas, tentando mostrar às pessoas, tentando trazer as pessoas para o que Deus quer, mas as pessoas não dão crédito, às vezes age até com falta de respeito. Deus me mostrou, como um funil. Começou pelos meus, aí ia passando assim como uma câmara redonda, ia girando como se fosse um estádio de futebol, me mostrava as pessoas, começando pela minha família, familiares, pastores que eu conheço, pastores que eu não conheço, líderes de ministério e muita gente que eu falo, muita gente que eu oro. Aí passava assim, como arquibancada, todos, ninguém acreditava no que eu estou falando. Ninguém acredita que a máscara é o sinal da besta. Ninguém acredita que as vacinas é um projeto de Satanás para destruir a humanidade. Ninguém acredita que nós estamos vivendo a grande tribulação. Ninguém acredita que é Deus que está mandando eu falar essas visões. E eu ouço, Deus me mostra líderes, pregadores, pastores falar, Deus não fala assim não. Deus me mostra de noite. É como se eu saísse, Deus só não deixa lembrar quem é. Mas eu vejo as falas, eu ouço as falas, como eu saio do meu corpo, Deus me transporta para o mundo espiritual e me mostra o que está acontecendo. Irmãos, se fosse o meu querer, como eu já disse, há muito tempo já pedi a Deus, Senhor, tem como passar para outra pessoa essa responsabilidade? Desde 2014 eu tenho pedido isso a Deus, porque é uma luta árdua, é um preço árduo, é difícil. Só hoje eu disse uma vez, eu entendo o gemido de Jeremias,
tentando ajudar as pessoas pela destruição que viria para Jerusalém, ninguém dando crédito. Por isso que ele gemia tanto. A dor de Noé, pregando tantos anos, fazendo a arca, e ninguém dava ouvido. Nada mudou. Ninguém acredita. Mesmo tendo escrito na palavra que João viu um sinal no rosto das pessoas, na fronte das pessoas, que ninguém podia comprar ou vender se não estivesse usando. Ninguém acredita que é a máscara. Você sabe, o poder de persuasão da máscara é tão terrível que quanto mais as pessoas usam, mais com medo as pessoas ficam e pensam que esse pedaço de pano miserável lhe dá alguma proteção. A igreja de Cristo, a maioria morreu espiritualmente, já não tem mais força para buscar o Senhor. É uma fraqueza espiritual terrível, já não tem mais comunhão com Deus, as pessoas estão tentando se agarrar. As tatuagens roubou a visão das pessoas, o poder de reação das pessoas. Há um plano maligno para destruir a humanidade. E só a igreja do Senhor, somente a igreja de Cristo poderia reagir, ir para a rua, sem medo, mas crer no poder de Deus, porque só vai morrer quem tiver de morrer. Se eu tiver de morrer hoje, ninguém vai poder fazer nada por mim. Nem que o mundo todo se junte em oração. Se for marcado por Deus para eu morrer, ninguém muda isso. É Deus que prevalece. A não ser que Deus queira fazer como fez com Ezequias, mudar a história. Mas meu irmão, minha irmã, a minha vida e a sua vida pertencem a Deus. Você não pode ter medo, você tem que ter fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sobre a sombra do Onipotente. Cadê o salmo? Vocês usam como amuleto. Líderes, que vergonha é essa? Convocar o povo para ir para a igreja que tem álcool em gel, toma vergonha na cara. O que tem lá, diga assim, tem o sangue de Jesus lá, vai lavar você. Acredite, essa pandemia está no Apocalipse, é a praga. Eu tenho avisado isso o tempo todo, eu tenho avisado porque Deus está mandando, é Deus que está me passando, que eu não sei nada também. Mas o que Deus tem me mandado, o que Deus tem me dito, eu tenho passado. Agora, quem deu crédito? Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? E assim a igreja está sendo destruída. O meu conselho, sabe qual é? Que todos os pastores, todos os pregadores, todos os líderes de ministério, todos convocassem a sua igreja, a igreja, porque se o líder tomar coragem, o povo vai atrás. Para ir para a rua, sem máscara, sem medo, apenas com a palavra de Deus. E clamar, vocês iriam ver o que ia acontecer, o que Deus vai fazer, porque Deus só queria ou quer uma reação do seu povo. Mas infelizmente todos se curvaram. Faz até vergonha dizer que servimos a um Deus tão grande, com uma fé tão pequena, tão medíocre como está sendo. Que Deus abençoe a todos nós, tenha misericórdia.